Sempre lá de cá. Aqui eu uso aqui só. Meu cameraman aí foi posicionado. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer é ativar a roda. Ativei a roda de manhã, vou ver os contratos que eu tenho para fazer e vou colocar em deslocamento para a casa do cliente. Quando eu coloco em deslocamento, o cliente recebe uma notificação que eu estou a caminho e eu tenho no mínimo 4 minutos para chegar até a casa do cliente. Tá? Cheguei na frente da casa do cliente, vou mudar o status para início. Nesse momento chamo o cliente, chamei o cliente, confirmo os produtos. O senhor confirma para mim? É um ponto de TV, top 4K, 500 MB de internet e telefone? Isso. Onde o senhor vai querer esses pontos? Eu queria um ali, naquele ponto, na internet. Só que eu preciso que a internet chegue lá também. Tá. O senhor recebeu aí a senha de atendimento? Recebi. Quer confirmar? Confirmar. Tá. Antes de eu entrar na sua residência, a gente utiliza um equipamento aqui que é o Propé, que é para não trazer sujeira da rua para dentro da sua casa. Tem algum problema se eu utilizar? Não, eu até agradeço. Então eu vou usar. Pode me mostrar então, confirmar o local dos pontos. A internet eu preciso que fique aqui. E eu preciso que a internet também chegue do outro lado lá. Pois lá eu tenho escritório, computador. Legal. Eu tenho um aplicativo que a gente verifica o alcance do Wi-Fi para ver se realmente aqui é o melhor local da casa. Então eu vou até os cômodos e vou verificar aí o melhor posicionamento dos equipamentos, se a gente precisa amplificar esse alcance, tá? Okay. Eu vou utilizar aqui o Wi-Fi Analyzer e vou fazer essa verificação. Ó, então aqui, esse aplicativo ele tem que ficar entre menos 10 e menos 70, para esse cômodo vai funcionar perfeitamente. Qual que é o outro local? Ali, lá no canto, lá do outro lado da casa. Bom, aqui ó, para esse cômodo ele já não vai ficar tão bom. Ah, sim. Aí o que eu recomendo? Puxar um cabo bilhete, tá? Que é o ponto ultra, ou se não o Wi-Fi mesh, né? A gente pode colocar os extensores mesh na sua casa e aí vai resolver esse problema. E quanto me custaria? Então, o ponto ultra ele custa R$150, o senhor pode dividir em 3 vezes, vem na fatura, e o mesh sai R$15 por ponto, tem que ser no mínimo 2. Certo. O mesh eu pagaria por mês. Sim, por mês. E o ponto ultra é uma única vez. Eu gostaria do ponto ultra. Tá. Então eu vou começar aqui fazendo pela parte de dentro a instalação. Então eu vou começar pela parte interna. Estou verificando que na casa do senhor tem a tubulação para fazer a instalação. Então nesse caso, não vou precisar fazer furo, dá para fazer aí tudo tubulado certinho, tá? Então para a parte interna, eu vou utilizar um two-way. Por quê? Porque na casa desse cliente aqui, vai ficar tudo próximo, então eu não vou precisar de um ponto mais distante. Então eu vou usar um two-way para atenuar o sinal em partes iguais. Se eu tivesse um ponto mais distante, eu precisasse perder sinal, eu utilizaria aqui um DC, mas nesse caso eu vou usar um two-way. Sempre olhem aqui, pessoal, para onde está indo, para não inverter os cabos, tá? Então esse aqui para cá já está bloqueado. E o que vai para a TV é esse aqui, vou colocar na outra saída. Vou utilizar a chave de torque para evitar ingresso ou fuga de sinal. E vou dar um torque em todos os conectores. Nos passivos eu uso a chave de torque. No equipamento eu uso o chaveirinho, tá? Vou colocar aqui o mini isolator. A finalidade do mini isolator é proteger a instalação contra picos de tensão. Então, para evitar que queime qualquer equipamento, é obrigatório utilizar o mini isolator em todos os equipamentos da casa. Se o cliente bateu o pé que não quer. Não existe isso, o padrão é a gente que Aí termina. o padrão de atendimento é você explicar o porquê
gente usa, tá? No mais, deixa uma sobra então, caso ele queira movimentar o equipamento. O máximo 1 metro. 1 metro que ele pode tirar? Pronto, coloquei aqui o Windows Isolator, vou ligar o ponto de TV. Na TV eu não vou colocar o Windows Isolator porque esse equipamento ele já tem um Windows Isolator interno, tá? Mas se fosse um HDMG, por exemplo, um LED azul, eu teria que pôr também. E a fonte desse depois que eles encontraram? Vou colocar aqui o cabo de rede. Achem a fonte dele, tá pessoal? Mostra que é a pontinha amarela. Caso não encontre, peça lá no intervalo do Soundbox. Enquanto eu puxo o drop aqui. Ó, faltou uma coisa, tá? Tem uma coisa que eu deixei de fazer. Pega o medidor aí pra mim. Esse medidor. Antes da gente passar cabo, fazer a instalação, eu preciso vir até um TAP e fazer a medição de canal alto e canal baixo. Lembrando que o canal alto é o canal 119, medir aqui está em 20 dBm e o canal baixo é o canal 98, tá 15 dBm. Então tá padrão, dá para atender a residência do cliente tranquilo. Na certificação de precisar fazer esse item? Precisa. Vou começar cintando o postinho. Notei que o poste da companhia de energia já está cintado, então eu posso reaproveitar a cintagem de lá. E vou fazer aqui a cintagem só do postinho da residência do cliente, tá? No postinho eu vou usar um gancho span plug só. Tem um mais aberto. Ah não, pode ficar tranquilo. Valeu. Sim, aquele que vai entrar. Cortar essa ponta passada. E assim, ó, tá cheio de coisa aqui, mas lá no poste é assim também, né? Pior. Sim. Já tem as outras companhias, outros fios, e a gente tem que se virar do jeito que está lá. Lembra que essas duas partes têm que estar juntas, então eu preciso abrir aqui a fuzimento. Cuidado só para não soltar essa parte que ela cai. Juntou as duas partes. Agora eu vou tracionar aqui no poste. Sempre com agilidade, tá pessoal? Não faça com slow motion, não, tá? Apesar de eu ter dado demonstrando para vocês, mas faça com agilidade. Ficou firme? Ficou firme já era. Consegue pausar? Ó, tá sentado. Olha, desculpa trocar ali. Uma dúvida que não tem ninguém mais sobre. Aí aqui martelo e alicate, né? Tá feita aqui a amarração. Agora eu vou fazer o lançamento do drop, tá pessoal? Você com 3. Lançamento do drop. Vou aproveitar aqui que eu estou no chão, né? E já vou colocar o conector, numeral. Já tiro foto aqui do numeral. Deixo na galeria do meu celular, porque depois eu vou ter que fazer a autoinspeção. O botão de escada. Não, autoinspeção, né? Mas para abrir a autoinspeção tem que fazer o botão de escada. Vamos lá. Sim, não, mas eu estou falando de tirar as fotos depois. Tirar as fotos para quando você for fazer a autoinspeção, você já tem as fotos, né?
Vou usar aqui um anel de vedação. E o numeral para identificar a casa do cliente que eu vou atender. Vou tirar a foto aqui, né, do numeral. Vou deixar armazenado. Vou conectar aqui, ó, no TAP. Vou deixar uma pingadeira. Alguém lembra o tamanho da pingadeira? 45 centímetros? 25. 25 centímetros. Mas é assim, tem que fazer mesmo. Vou deixar uma pingadeira aqui de 25 centímetros. Vou fazer uma amarração. Essa amarração é isso aqui, pessoal. 2 voltinhas aqui, ó. E fecha. Fecha e corta o excesso. Um numeral voltado para baixo. Ó, deixa uma sobra para o cabo não ficar esmagado aqui, não ficar torcido, tá? Deixa uma sobra. 2 dedos mais ou menos aqui. 2 voltas no gancho. Uma volta bem fechadinha e as outras mais abertas. Não deixa o cabo abrir. E aqui de 3 a 5 voltas no próprio cabo drop. De 5 a 7. De 5 a 7 voltas, né? Isso. Pronto. Aqui, ó, eu vou fazer uma amarração de passagem. Espero que você droga o vídeo. Uma amarração de passagem. Então eu vou abrir o drop aqui, ó. Cuidado só para não cortar o cabo, isso eu posso fazer com uma chave de fenda, tá? Ó. Então eu abro aqui. Faço isso aqui, ó. Umas 2 voltas aqui. Suficiente. Esticado, tá, pessoal? Esticado. O pessoal normalmente puxa para cá, depois solta e ele fica solto, tá? Então, ó, deixa bem esticadinho no cabo drop. Vou tirar um pedaço de mensageiro. Isso aqui dá, ó, um pedaço assim mais ou menos. Isso aqui vai ser assim, ó. Eu passo ele aqui, ó. Isso. E aqui, ó, eu amarro ele. Uma volta bem próxima. Só uma volta bem próxima aqui, ó. E as outras podem ser bem abertas. Já para ir lá pro final. E amarro aqui. Não deixa abrir depois, tá? Até acabar o mensageiro. E mesma coisa, uma bem próxima. E depois as outras bem fechadas. Existem outras amarrações de passagem, tá, pessoal? Mas como o treinamento está falando essa, a gente vai usar essa, tá? Tem outras que eu até prefiro. Que na verdade você corta o cabo de um lado e do outro, ou o Isso, cabo não, o mensageiro, né? Cada um com uma ponta, né? Isso. Olha o jeito que ficou, tá vendo? Sim. Tá? Ó, com esse acabamento aqui, ó, fechadinho aqui, tá? E agora
Vou amarrar no postinho do cliente. Mesma coisa. Mesma marcação que você fez de passagem, você faz um postinho. Isso. Porque aqui também é de passagem, né? Uhum. Ele vai para dentro ainda. É, ele ainda vai passar no postinho, né? No pitão. Legal. No pitão. Vai ficar no pitão. Uhum. Agora, se fosse final, aí a gente já poderia amarrar, que nem a gente vai amarrar no postinho depois. Então, ó, essa primeira bem fechadinha aqui, ó, bem encostadinha, e as outras bem abertas. Vamos lá pro final. Essa primeira bem fechada aqui, né? E as outras bem abertas. Ó, e aqui tem que estar esticado, tá? Aqui ele tá voltando um pouco porque não tá apertado e o poste aqui é de metal, então ele volta, né? Dá escorregado. Mas é sempre bem esticado. E agora, a amarração final, que é lá no pitão. Então aqui, ó, como se fosse entrar para dentro da laje, né? Ou para dentro da bengala, enfim. Então a partir daqui, ó, já não precisa mais de mensageiro. Posso tirar fora o mensageiro? Ó. Então essa amarração aqui como que vai ser? Ó? Isso aqui poderia ser no postinho também, se aqui fosse final, tá? Essa mesma amarração aqui. Aí vai fazer só uma pingadeira. Você fala no poste padrão se fosse subterrâneo, né? Não, se, por exemplo, se tivesse uma bengala no postinho. Aí eu faria assim, já essa amarração final aqui já entraria para dentro da bengala. É que tem condomínio aqui é assim a passagem de. Não, aí vai ser subterrâneo. É, subterrâneo. E aqui eu posso tirar o mensageiro. Veja mais ou menos como é que eu preciso de cabo. Então, ó, vai ter uma pingadeira aqui. Isso aqui é suficiente. Posso conectar aqui a solda. Tá? Vou dobrar essa pontinha para ficar mais fácil de passar o bloco. Acho que já tem cabo lá. Deixo uma pingadeira. E agora eu vou fazer aqui a conexão do cabo interno com o cabo externo.
Aqui eu vou utilizar um cable isolado. Tem a finalidade de proteger a instalação contra picos de tensão. Ele tem um lado escrito entrada, é o lado do cabo preto. E o lado assinante é o lado do cabo branco. Vou dar um torque. E vou pedir para o cliente ligar os equipamentos para mim, na casa dele. O senhor, por favor, liga a TV, computador.